Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Continuando aí nossos estudos da termologia, hoje a gente vai avançar um pouquinho aí dos nossos conhecimentos. Nós vamos falar de comportamento térmico dos gases. Comportamento térmico dos gases, tá? Que é uma introdução para a gente entrar na semana que vem na termodinâmica, nas leis da termodinâmica, tá? Então, o que é um gás, né, pessoal? Gás é um estado físico aí da matéria, né? E a gente pode definir um gás como um fluido que possui propriedades de compressibilidade e expansibilidade, e que tende a ocupar todo o espaço que lhe é oferecido, tá? Então, essa é a definição aí básica de gás, né? Então, os gases, geralmente, eles possuem comportamentos desiguais, né? De acordo com suas características, porém, em baixas pressões e altas temperaturas, eles passam a se comportar de maneira semelhante, né? E aí a gente vai começar a tratar depois dos gases perfeitos, tá? Ou os gases ideais, tá bom? Então vamos lá, temperatura de um gás. Pessoal, temperatura de um gás a gente já sabe, né? Assim como de qualquer corpo, o que é a temperatura de um corpo? É o estado, né, definido pelo estado de agitação ou da energia das partículas que formam esse gás, das partículas ou das moléculas que formam o gás, tá? Que o constituem. Então, essa é a temperatura, já sabemos, né? Volume do gás. Pessoal, volume do gás, se você pega um recipiente pequeno, coloca um gás, abre esse recipiente, o gás vai tomar conta do volume do ambiente que ele está. Então, o volume do gás, tá, é igual ao volume do recipiente que ele ocupa, tá? Igual ao volume do recipiente que ele está inserido, tá? O gás ele tem uma grande propriedade de se expandir, de tomar conta de todo o ambiente que ele está inserido. Pressão do gás, pessoal. Pressão do gás é o que? É o resultado. Então, se a gente tem um ambiente fechado aqui, ó, tá? Vamos pegar um balão, que é melhor para a gente ilustrar. Pega lá um balão, né? Fechado aqui embaixo. E esse balão aí, né? O que acontece? As moléculas de gás ficam inseridas aqui dentro do balão e elas ficam constantemente em movimento e elas ficam colidindo contra a parede desse balão, tá? Então, o resultado da colisão dessas moléculas contra a parede do balão é a pressão. Então, é o resultado da colisão das partículas ou das moléculas com a parede do recipiente. Parede do recipiente. Tá? Então, pressão, volume e temperatura. Essas três variáveis aqui, pessoal, pressão, volume, que nós chamamos de V, e temperatura, que nós vamos chamar de T, elas são as chamadas variáveis de estado do gás. Variáveis de estado do gás. Porque elas se alteram de acordo com a gente muda uma, a outra se altera. Tá? Conforme a gente vai mudando uma variável, as outras também podem se alterar, se alteram facilmente. Tá? E agora a gente vai entrar nos gases perfeitos. Tá? Os gases perfeitos são gases que possuem comportamentos que a gente pode estudar os comportamentos estáveis. Tá? E os gases perfeitos, pessoal, a maioria deles
são os gases nobres. Lembra a última família lá da tabela periódica, né? Gases nobres, que são a família do hélio, neônio, argônio, radônio, xenônio e criptônio. Lembra lá? Tá? É a família dos gases nobres, são os gases perfeitos, os gases ideais. Por isso que a gente tem lá um farol que é muito forte, o farol de xenon, né? As lâmpadas têm lâmpada de neon, de argônio, porque são gases que são muito estáveis, tá? Por que eles são considerados perfeitos? Porque eles fazem um movimento contínuo e desordenado no ambiente que eles estão. As colisões entre as partículas são sem perda de energia. As partículas colidem de gás e a energia não se perde. Tá? E a energia cinética média dessas partículas, da velocidade delas, é constante e depende somente da temperatura. Tá bom? Pessoal, eu coloquei aqui um endereço para vocês de um simulador para a gente verificar as propriedades dos gases. Tá? Então a gente tem aqui, né, o gás ideal, a gente tem energia, depois a gente tem difusão. Vamos entrar lá no gás ideal. O que a gente tem aqui? Tem um recipiente que está fechado, posso aumentar o tamanho dele, aumentar o volume dele, diminuir o volume dele. Ele tem uma tampa que eu posso abrir e fechar. Né? E ele está aqui a uma temperatura, a gente pode colocar gás dentro desse recipiente. Olha a pressão aqui, a pressão está zero. Assim que a gente começa a colocar gás dentro dele, olha, começou, vou começar de novo. A hora que o gás sai, olha aqui a pressão. Só vai começar a aumentar a pressão quando as partículas começarem a colidir contra as paredes. Quer ver? Eu vou jogar aqui, ainda não tem pressão. Colidiu, tem pressão, certo? Então, as partículas vão colidir. Conforme eu mais aumento o número de partículas, vai aumentando a pressão, tá vendo? Até o momento que essa pressão vai se estabilizar. Vamos pegar aqui um contador de colisões, vamos colocar ali, tá? Então a pressão lá está 17, 16, está aumentando um pouquinho, diminuindo. Vamos contar o número de colisões aí, Então, colisões na parede, tá? Então a gente vai contar, nesse tempo aqui, de 10 picosegundos. O que a gente teve, 112 colisões em 10 picosegundos, tá? Vamos ver se está estável esse número de colisões aí. Vamos ver se ele vai alterar muito ou se ele vai alterar pouco. 108, diminui um pouquinho, ou seja, a pressão diminui um pouquinho. Testar de novo. Tá? 105. Tá? Parece que está diminuindo a pressão. 112 de novo. Então, na média, está igual. Tá? O que vai acontecer se aumentar a quantidade de gás aí? Certo? Ou se vamos aumentar o volume. Pegar esse recipiente, aumentamos o volume dele. A pressão estava em 16 e alguma coisa, né? 17, 16 e alguma coisa. Agora a gente aumentou o volume do recipiente. O que aconteceu? A pressão diminuiu. Tá? Se a pressão diminuiu, é porque diminuiu o número de colisões. Vamos registrar lá para a gente ver o número de colisões. Tá vendo? Caiu para 77. E se eu diminuir o volume? Se eu diminuir o volume, a pressão aumenta. E o número de colisões também aumenta, porque a pressão é resultado do número de colisões. Tá vendo? Tá? Então, vamos voltar naquele volume lá. Vamos pegar agora e vamos aumentar a temperatura. A pressão está em 18. 17,5, 18, oscilando aí. Vamos aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, olha o que acontece com a pressão. A pressão aumenta, pessoal. Tá? Olha, a temperatura aumentou, certo? Aqui está registrado em Kelvin, certo? Vamos ver o número de colisões agora com a maior pressão. O volume é o mesmo, tá? Então, 195 colisões, tá? Em 10 picosegundos, tá bom? Se eu abrir a tampa aqui, o que vai acontecer com a pressão? Está 52, se eu abrir a tampa, vai sair um pouco de gás e a pressão vai diminuir. Óbvio, né? Estou perdendo gás e a pressão está diminuindo. E a temperatura? Também está diminuindo, pessoal. Então, fecha. Tá? Se a gente diminuir o volume aqui agora, diminui a temperatura está 562 Kelvin, vamos esfriar. Tá? Vamos esfriar para 100 Kelvin.
Olha lá o que acontece. 200 Kelvin, ó, diminuiu a pressão, diminuiu a velocidade das partículas e vai diminuir também o número de colisões, tá? O número de colisões. Pronto. Então, aqui, ó, dá para a gente brincar legal aí com as questões dos gases, né? Ó, colocamos mais partículas, aumenta a pressão. Vamos trabalhar aqui, ó, com difusão, então, né? Vamos aqui colocar, né, partículas, 10, 20 partículas de um lado, e desse lado aqui, 20 partículas. Vamos colocar partículas vermelhas desse lado, tá? Então aqui a gente tem 50 partículas azuis, 50 vermelhas, elas têm o mesmo peso, a mesma massa. Vamos aumentar a temperatura desse lado aqui, ó, 500 Kelvin, e vamos diminuir desse lado para 100. A gente diminuiu a temperatura aqui, ó, né? O que a gente tem? A gente tem uma menor velocidade, aqui uma maior velocidade. Então a pressão aqui está maior, pessoal, tá? Agora, vamos pegar um cronômetro aqui. Opa, vamos pôr mais dados aqui. Então tá lá. Vamos remover o divisor. O que vai acontecer? As partículas vão se misturar, tá? E aí a gente tinha 100 Kelvin, 200 desse lado aqui, 500 desse lado. Agora as partículas se misturaram, né? Ó, tá? Certo? E agora a gente vai ter uma temperatura, ó. A temperatura ela tá se igualando aí dos dois lados, tá? Então a gente vai ter no final lá uma temperatura equilibrada dos dois lados, certo? A temperatura média ela vai se equilibrar no final de um certo tempo aí, tá? E o número de partículas, vejam, ó, que eles vão ficar praticamente iguais aí também, né? Tá? Então, 26 desse lado, 24 desse, 21, 28, daqui a pouco deve passar um pouquinho de partícula para lá. Tá? Então, dá para a gente entender legal o que está acontecendo. Aqui a gente vai tratar de energia, né? Ó, tá? Vamos tratar de energia aqui, número de partículas, né? Ó, velocidade média das partículas e assim por diante. Bom, dá para a gente brincar bastante aí. Vamos voltar lá nos nossos estudos. Então, pessoal, para estudar os gases perfeitos, né, uma equação que determina o estudo dos gases perfeitos é a equação de Clapeyron, tá? Onde esse P aqui, ó, ela diz o seguinte, que a pressão vezes o volume de um gás é igual ao seu número de mols vezes uma constante vezes a temperatura. PV é igual a nRT. Nós carinhosamente chamamos essa equação de por vocês. Por vocês, nunca rezei tanto. Por vocês, nunca rezei tanto. Tá? Depois tem uma outra expressão aí, mas eu não posso falar aqui. Tá? Então, onde o P, pessoal, é a pressão. Pressão, tá? E a unidade do P a gente pode usar como ATM, tá? Tem Pascal também, que é no sistema internacional, mas inicialmente a gente usa em ATM, que são atmosferas, tá? V é o volume, que a gente pode usar em litros, em metro cúbico, geralmente a gente vai usar em litros. N, pessoal, é o número de mols. Já nós vamos falar o que é isso. R é a constante universal dos gases. Constante universal dos gases. E, bom, aqui é mols, né? A unidade de número de mols é mols. E T é a temperatura. Temperatura, que sempre nós vamos utilizar em Kelvin. Kelvin, tá? Temperatura em
Kelvin. Lembra lá como transforma? Né? Ó, se a gente tem uma temperatura em graus Celsius, tá? Como que a gente faz para transformar em Kelvin? A gente pega temperatura em Kelvin para transformar para graus Celsius. Então, se a gente tem uma temperatura em Kelvin, quer transformar para graus Celsius, a gente pega a temperatura em graus Celsius, soma 273. Aí a gente vai ter a temperatura em Kelvin, tá? Se a gente quiser transformar graus Celsius em Kelvin, é só fazer temperatura em Kelvin menos 273, tá bom? Bom, pessoal, vamos só relembrar, né? O que é o número de mols? Número de mols. Então vamos lá. Os gases que a gente vai estudar, pessoal, a gente sempre vai dizer que eles estarão, para serem ideais, eles têm que estar nas CNTP. O que é CNTP? CNTP são as condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão são as chamadas CNTPs, tá? São as condições normais de temperatura e pressão, onde a gente tem uma pressão, que é a pressão da CNTP, a gente tem um volume, que é um volume da CNTP, a gente tem uma temperatura, que é a temperatura da CNTP, e tem o número de mols, que é o número de mols da CNTP, certo? São as condições normais de temperatura e pressão, tá bom? Então é o seguinte, a pressão na CNTP, ela tem que valer 1 atm, que é o que, pessoal? É a pressão atmosférica ao nível do mar aqui na Terra. Então, a pressão no nível do mar aqui na Terra é de 1 atm. Conforme a gente vai subindo de altura, a gente vai aumentando a altura, a pressão vai diminuindo, certo? Mas CNTP, a gente considera a pressão de 1 atm, a pressão ideal. O volume na CNTP é 22,4 litros. 22,4 litros. A temperatura é 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, que é o 0 graus Celsius. Tá? E o número de mols, 1 mol. Então, se a gente pegar esse valor aqui, ó, todos esses valores aqui, colocar na fórmula do Clapeyron, por vocês nunca rezei tanto, a gente vai obter, ó, coloco a pressão aqui, pressão vezes volume é igual, se eu passar esse N e esse T dividindo aqui, ó, dividido por N vezes T, vai dar igual R. E esse R, na CNTP, se a gente usar aqui pressão 1, volume 22,4, N igual a 1 e aqui 273, a gente vai ter o valor do R, que é a constante universal dos gases, que é a 0,082 atm litros dividido por mol Kelvin. Olha aqui as unidades. ATM é a pressão, né? Vou até colocar aqui de outra cor para a gente se lembrar. ATM, ou atmosferas, é a pressão, litros é o volume, mol é o N, é o número de mols, e K é a temperatura. PV sobre NT. Aqui, ó, PV sobre NT é o valor do R. Precisa decorar isso aqui? Não, pessoal. Esse valor do exercício sempre vai dar para a gente, tá? A gente poderia escrever R também em outras unidades. No sistema internacional é isso aqui, ó. 8,314 Joule por mol Kelvin. Por quê? Porque Joule é a unidade de energia, tá? Kelvin é a unidade de temperatura, tá? E mol, número de mols. Ou a gente pode escrever também, ó, 1,986 calorias por mol Kelvin. Mas geralmente, pessoal, a gente vai usar esse valor de constante universal dos gases, 0,082. E eu estou falando tanto de mol aqui, né? Vamos relembrar o que é mol.
Mol é o quê? É a quantidade de matéria que contém um número determinado de partículas, ou seja, é o número de Avogadro, tá? Número de Avogadro. Quando eu falo que eu tenho 1 mol de partículas, quando eu falo que tem 1 mol de partículas, 1 mol de partículas, esse mol é um número determinado, que é o quê? 6,02 vezes 10 a 23 partículas, tá? Certo? Se eu disser que a gente tem 1 mol de grãos de areia, 1 mol de grãos de areia, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai ter 6,02 vezes 10 a 23 grãos. Tá bom? 6,02 vezes 10 a 23 grãos. Então, 1 mol é um número fixo aí, tá? E como que a gente calcula esse número de mols? Tem um jeito de calcular, né? Número de mols, pessoal, é a massa dividido pela massa molar. Deixa eu apagar aqui, peraí. Vamos só retomar aqui. O número de mols, que é representado pela letra M, é a massa da partícula dividido pela sua massa molar, tá? Vocês estão vendo que tem um pouquinho de química aqui, né? Um pouquinho não, tem bastante química em Lei dos Gases. Em breve a gente também deve estudar isso em química, tá? Então, o número de mols é a massa da partícula dividido pela sua massa molar, tá? Então, massa molar, vamos pegar, por exemplo, a do oxigênio, massa molar do oxigênio, que é a que eu me recordo aqui, certo? Que é o quê? 32 gramas por mol. 32 gramas por mol. Quer dizer o quê? Que em 32 gramas de oxigênio, a gente tem 1 mol de oxigênio, ou seja, tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio, tá? Então, massa molar do oxigênio, 32 gramas por mol, tá? Pessoal, vamos para as aplicações agora. E agora eu quero que você preste atenção, porque as situações, problemas que eu vou colocar aqui, tá? Elas são muito parecidas com as situações de problema que estão no livro, na atividade de vocês, tá? No livro não, na atividade que vocês têm que me entregar. Então, vamos lá. Primeira situação problema. Tem-se, vamos ler com calma, 8 mols de moléculas de um gás ideal. Então, falou gás ideal, pessoal, ó, falou gás ideal, por vocês nunca rezei tanto, tá? PV igual a NRT, onde P é pressão, V é volume, N é número de mols, R, constante universal dos gases e T, temperatura. Então, ele falou, tem-se 8 mols. Ele já está falando o número de mols que a gente tem. Então, vem aqui e coloca, ó, N é igual a 8 mols. Tá? De moléculas de um gás ideal a 27 graus Celsius. Já falou a temperatura do gás. A temperatura do gás é 27 graus Celsius. Sob pressão de 6 atm. Olha que facinho. Então, ele está dando para a gente a pressão de 6 atm. Determine em litros o volume ocupado por esse gás. Então, ele quer que a gente determine em litros qual é o volume ocupado pelo gás. É dada a constante universal dos gases perfeitos, igual a 0,082, constante universal dos gases perfeitos, 0,082, atm, olha a unidade, atm, litro por mol Kelvin, tá? Vamos olhar para as unidades lá agora, então, pessoal, olha aqui. A unidade do número de mols está em mol.
Beleza. Aqui, mol. Fechou. A unidade de pressão está em atm. O volume está em litros, ele quer em litros. Mas a temperatura, ele deu para a gente em graus Celsius e aqui está Kelvin. Então, o que a gente tem que fazer? Transformar para Kelvin. Basta somar 273. E aí a gente vai ter que a temperatura é 300 Kelvin. Agora as unidades estão ok. A gente parte para o abraço, pessoal. Por vocês, nunca rezei tanto. Então, ele deu para a gente a pressão, deu o N, deu o R, deu o T, acha o volume. Pessoal, só fazer a aplicação aí, né? Colocar cada valor no seu lugar. Então, a pressão vale 6, o volume vale V, o N vale 8, o R vale 0,082 e a temperatura vale 300, tá? 300. Então, o que a gente pode fazer para melhorar aqui? Então, vamos lá. V vai ser igual, vou isolar o V aqui, tá? Vai ficar 8 vezes. Esse número aqui, 0,082, tá? Eu vou transformar ele, deixa eu ver como que eu vou transformar. Por hora eu vou deixar ele assim mesmo. 0,082 vezes 300. Nós vamos dividir isso aqui por quem? Aqui não tinha o 6, estava multiplicando, ele passa para cá dividindo. Tá? E aí a gente consegue simplificar aqui, ó. 300 dividido por 6 dá 50, certo? 300 dividido por 6 dá 50. Então, o volume é igual a 8 vezes 0,082 vezes 50, tá? 8 vezes 50 dá 400. Então, 400 vezes 0,082, tá? É a mesma coisa de eu multiplicar, ó, vou pegar essa vírgula e jogar duas casas para cá, pode fazer essa conta aqui, certo? Ó, 0,082 vezes 400, tá? Faz aí, vê quanto dá. Eu vou fazer diferente, pessoal. Como a gente é esperto, é o seguinte, eu estou vendo que essa vírgula, aqui tem uma vírgula, posso jogar ela duas casas para cá, transformar esse 400 em 4. Se eu fiz isso, diminuir o número, isso aqui eu posso aumentar o mesmo tanto de casas que eu diminuí aqui. Então, que eu posso aumentar para lá. Então, a vírgula passa duas casas para lá, vai ficar 8,2. Então, 0,082 é igual a 8,2 vezes 4. Façam aí para verem como que vai dar. 4 vezes 8 é 32, né? 4 vezes 8 é 32. 4 vezes 0,2 é 0,8. Então, 32 mais 0,8, 32,8. Tá? Pode resolver aí que vai dar. Então, volume 32,8 litros. Olha que bico. Facinho, né? Ó, uma das partes mais fáceis da física aí, gases perfeitos. Tranquilo? Então, com isso aí, a gente consegue resolver um exercício lá da atividade, tá? Olha esse aqui agora. Esse também. Então, vamos prestar atenção aí. Um volume de 8,2 litros, então ele está dando aqui o volume para a gente, tá? É ocupado por 64 gramas de gás oxigênio. Então, o que ele deu para a gente aqui? Ele deu a massa de oxigênio, tá? A temperatura de 27 graus Celsius. Então, deu a temperatura também. Qual é a pressão? Olha aqui a pergunta que ele está pedindo para a gente. Qual é a pressão, então ele quer saber o P, no interior do recipiente? Considere o oxigênio um gás perfeito. Tá? Ele deu R, 0,082, olha, sempre dá, atm litros por mol Kelvin. E ele deu a massa molar do oxigênio, que é 32 gramas por mol. Certo? Então, né, vamos ler o exercício e ver tudo que ele dá. Ó, um volume de 8,2 litros, então ele deu um volume de 8,2 litros. É ocupado por 64 gramas de gás oxigênio. 64 gramas é a massa de oxigênio. 64 gramas. A temperatura de 27 graus Celsius. 27 graus Celsius. Qual é a pressão? Olha, está perguntando qual é a pressão no interior do recipiente. Considere que R é igual a 0,082.
ATM, litro por mol Kelvin, tá? Pessoal, pressão vai ser respondida para a gente em ATM, porque se o R está em ATM, a resposta vai ser ATM para a gente da pressão. O volume está em litros, ok? O número de mols, ele não deu, ó, tá? E a temperatura está em Kelvin? Não. Então, primeira coisa, transformar a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Sempre, professor, sempre, tá? Mais 273 vai dar 300 Kelvin, tá? Então, para a gente calcular a pressão, né? Pressão, olha lá, PV é igual a N vezes R vezes T. Ele quer que a gente descubra a pressão. Nós temos o volume? Sim, 8,2 litros. Temos o número de mols? Não. Então aqui ó, tem um enrosco. Ó. Não temos o número de mols. Ele deu para a gente a massa e deu para a gente a massa molar. Tá? Ah, mas é fácil, né? Se ele deu para a gente a massa e deu a massa molar, a gente sabe que o número de mols é a massa dividido pela massa molar. Tá? E o número de a massa que ele deu para a gente é de 64 gramas. 64 gramas, ó, vou até colocar a unidade aqui. Dividido pela massa molar do oxigênio, que é 32 gramas por mol. Olha aqui que interessante, ó, as unidades. A gente vai cortar grama com grama, tá? Jardineiro, corta grama. E vai sobrar o que de unidade? Mol, que é a unidade de N mesmo, que é o número de mols. Então, dividindo aí 64 gramas por 32, nós vamos ter um número de mols de 2 mols. Olha que simplesinho, tá? Agora eu tenho o número de mols, então a gente vai lá no por vocês nunca receitando. Por vocês, que é o volume, que é 8,2, é igual a N, que é 2, acabamos de calcular, vezes 0,082, vezes 300, tá? Pessoal, vamos isolar a pressão aqui desse lado. Pressão vai ser igual a 2 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 8,2. 8,2. Tá? Olha aqui, não resolve essa conta já, porque se você vai perder muito tempo para resolver essa conta, e olha aqui, ó, aqui em cima a gente tem um 0,082 e aqui embaixo um 8,2, né? Dá para a gente melhorar bastante aí, tá? Tá bom, pessoal? Dá para a gente fazer um negócio bem legal, quer ver? Ó, seguinte, vamos trabalhar com as potências de 10, que a gente chama. Vou pegar esse número aqui, 0,082, e vou transformar ele em 8,2. Tá? Para facilitar nossas contas. Para transformar ele em 8,2, então vamos ficar assim, ó. Pressão é igual a 2 vezes. Eu posso transformar ele em 8,2? Posso, desde que eu não mude o tamanho dele. Então, ó, 8,2. Só que eu aumentei esse número, não aumentei? Eu não posso sair aumentando esse número, criando números, né? Como eu aumentei, a gente usa uma potência de 10 para criar uma compensação nesse aumento. A gente pega a potência de 10 e diminui aqui o mesmo número de casas que eu aumentei. A vírgula estava aqui, ó, passou uma, passou duas casas. Então, eu venho aqui e diminuo 2 na potência de 10. Então, agora eu tenho 8,2 vezes 10 a menos 2, certo? Vezes 300. Olha que interessante, esse 300 eu também posso dar uma melhorada nele, né? Para ele não ficar tão grande assim. Eu posso transformar ele em 3, certo? Agora a vírgula está aqui, ó. O que eu fiz? Eu diminuí o número de 300 para 3. Como eu diminuí de 300 para 3, eu não posso sair diminuindo assim, ao Deus dará. Então eu tenho que colocar uma compensação aqui. Como eu diminuí o número, eu tenho que aumentar o mesmo número de casas que eu diminuí no número. Então, o 300 virou 3 vezes 10 ao quadrado. Tá? 10 ao quadrado não é 100? Então, 100 vezes 3, 300 continua sendo 300. E esse 8,2 vezes 10 a menos 2 continua sendo 0,082. Dividido por 8,2. Olha que coisa linda agora, ó, que vai acontecer. 8,2 dividido por 8,2 dá 1. Então, eu vou sobrar lá com a seguinte conta.
2 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 1. Tá? Então, a nossa pressão vai ser, pessoal, 2 vezes 3, que é 6. 10 a menos 2 vezes 10 ao quadrado, a gente conserva a base e soma os expoentes, né? Menos 2 com mais 2 vai dar 0. Então, vai dar 6 vezes 10 elevado a 0, que são 6 atm de pressão. Isso está na alternativa D de doido, tá bom? Então, esse aqui teve a aplicação por vocês no PRZ e tanto, e também do número de mols, conceito de número de mols, tá? Que é a massa dividida pela massa molar. Teria um jeito de encontrar o número de mols? Sim, olha aqui que interessante, ó. Dá para fazer por regra de 3, ó. Só fazendo um parêntese aqui, ó. O que a gente tem? A gente não tem que é a massa molar do oxigênio, que é O2, na verdade, né? São 32 gramas por mol. 32 gramas por mol. Então, quer dizer que em 1 mol de oxigênio, nós temos 32 gramas, certo? 1 mol de oxigênio, 32 gramas. Como ele deu para a gente 64 gramas, quantos mol nós vamos ter? X, multiplica cruzado aqui, vai ficar 32x é igual a 64 vezes 1. Passa os 32 dividido, vai ficar 64 dividido por 32, vai dar 2. Tranquilo? Maravilha. Pessoal, vamos lá, continuando aí. Vamos falar do gás, né? Lei geral dos gases perfeitos, né? Quando a gente tem uma transformação aí dos gases, né? Quando esse gás, a gente muda os parâmetros dele, certo? Então, a gente tem aqui uma situação antes, tá? Antes, e uma situação depois, tá? Se esse gás, está vendo aqui que a gente tem aqui um cilindro, um recipiente que tem gás dentro dele, esse gás está em movimento, tá? O que a gente faz? Depois de ele tem pressão 1, um volume 1, uma temperatura 1. Depois de um certo tempo, ele vai aumentar o volume, né? Ele vai ter uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Então, ele teve uma transformação aqui, do antes e do depois. Tá? Se a gente for escrever a equação de Clapeyron em cada etapa, na etapa antes e na etapa depois, aqui a gente vai ter P1, pressão 1 vezes volume 1, é igual a número de mols, que é o mesmo, vezes a constante, que é a mesma, vezes a temperatura 1. Né? E desse lado aqui, eu vou ter uma pressão 2 vezes um volume 2, que é igual ao número de mols, vezes R, vezes pressão 2. Pessoal, notem o seguinte, que o número de mols é o mesmo, que é o número de partículas que tem lá dentro. Você diminuiu o volume, mas você está fechado aqui, não escapou nenhuma partícula. E o R é uma constante, que é a constante universal dos gases. Então, esse valor e esse aqui não mudam, né? N vezes R, eles têm o mesmo valor do que aqui. N vezes R tem o mesmo valor. Se eu vier aqui se eu vier desse lado aqui, isolar esse N vezes R, deixar esse N vezes R sozinho, eu vou ter lá do outro lado P1 vezes V1 dividido por temperatura 1. Olha aqui, passou o T dividindo lá, nós vamos ter P1 vezes V1 por temperatura 1. E desse lado aqui, se eu passar o T2 para lá, nós vamos ter aqui P2 vezes V2 sobre T2 é igual a N vezes R, certo? Então, como o N vezes R é um valor igual, eu posso sempre dizer que o N vezes R na situação 1 é igual ao N vezes R na situação 2, porque são constantes. É o número de mols que não muda e o R que é constante. Então, eu posso dizer que o quê? Que a pressão na situação 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura na situação 1 será igual à pressão 2 vezes a volume 2 dividido pela temperatura 2. Tá? Isso aqui, pessoal, é a chamada equação do pivete. Tá? Numa transformação, tá? O gás está transformando de um estado 1 para o estado 2. A gente fala que o pivete 1
pivete é igual ao pivete 2. Pivete 1 é igual a pivete 2, certo? E aí vamos para a aplicação disso aí, ó. Olha que interessante. Uma dada massa de um gás perfeito, está meio ruim aí, né? Mas está falando que é um gás perfeito. Se é um gás perfeito, ele obedece a essa relação aqui, PV igual a nRT, tá? Está a uma temperatura de 300 Kelvin. Então, a gente tem lá essa massa que está a uma temperatura de 300 Kelvin, tá? Ocupando um volume V. Ocupando um volume V. Não sei quanto é, ele falou que é V. E exercendo uma pressão P. E exercendo uma pressão P. Então, tem uma massa de 300 Kelvin, está um volume V e é uma pressão P. Se o gás for aquecido, vai aumentar a temperatura, certo? E passar a ocupar um volume de 2V. Então, esse aqui é o antes, tá? E a gente vai ter aí um depois. Antes e depois, tá? Situação 1 e situação 2. Passar a ocupar um volume de 2V e exercer uma pressão de 1,5 P, qual vai ser a nova temperatura desse gás? A temperatura 2. Tá? Então, a gente vai lá no pivete, ó. Pivete na situação 1 é igual a pivete na situação 2. Vou esperar um minuto aí para vocês resolverem, tá? Pausa o vídeo aí e tenta resolver, para ver quanto vai dar. Pronto, já esperei muito, tá? Lembrando sempre, pessoal, que a temperatura sempre terá que estar em Kelvin. Se eu der graus Celsius aqui, a gente tem que transformar para Kelvin, somar 273, tá bom? Então, vamos lá, pressão 1, ele falou que vale P. Volume 1, ele falou que vale V. E a temperatura 1, ele falou que vale 300. Ih, professor, começou com esse negócio de letra, né? É a mesma coisa, pessoal, tá bom? E a pressão 2? Ele falou que é 1,5 P. 1,5 P. O volume 2, 1,5 P. O volume 2 era 2V, aumentou o volume, né? E a temperatura 2, não sei. Temperatura 2, não sei, não sabemos, tá? Então, vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Passa esse temperatura 2 para lá, passa o PV para cá, passa o 300 multiplicando tudo lá. Vamos ter a seguinte coisa, ó. Vamos lá. Passou temperatura 2 para lá, certo? Que é igual, do lado de cá sobrou 1,5P vezes 2V vezes 300, tá? E a pressão e o volume passaram para cá, tá? Só troquei. Pressão e volume veio no lugar do T2, T2 foi no lugar da pressão e do volume, e o 300 passou multiplicando lá. Tá vendo que tem pressão em cima, pressão embaixo, volume em cima, volume embaixo? Então, pressão cortou com pressão, volume cortou com volume. A gente vai ter que a temperatura 2 vai ser 1,5 vezes 2 vezes 300. 1,5 vezes 2 dá 3, vezes 300 dá 900. Tá? 900 o quê? Kelvin. Letra E. Tá bom? De escola, que eu estou com saudade. Lembrando sempre que a temperatura estará em Kelvin. Tá? E agora, quando a gente começar a fazer mistura desses gases, tá? Vamos pegar um gás A, né? Misturar com um gás B, e a gente vai ter um gás A mais B, um recipiente com A mais B misturados. Tá? O que acontece? Né? Agora, a gente vai ter um incremento no número de mols, né? Porque a gente tem aqui uma pressão, volume, a temperatura, pressão, volume, temperatura, né? O R vai ser sempre constante, então a gente vai ter um incremento no número de mols, tá? O número de mols, então, do estado A é P vezes V sobre T, ó, só isolei o número de mols aqui, passa o T dividindo, PV sobre T, número de mols B, PV sobre T, número de mols C, PC vezes VC sobre T, então o número de mols M é P vezes V sobre a temperatura. Tá? Na mistura, a gente vai somar os números de mols. Então, a gente vai somar
os pivetes, tá? Toda vez que eu for misturar um gás, então, a gente vai ter que a pressão vezes o volume sobre a temperatura final, né? Pressão vezes o volume sobre a temperatura final, é igual à soma dos pivetes parciais. Então, pivete 1 mais pivete 2 mais pivete 3, se tiver 3 gases e assim por diante, tá? Então agora vamos falar das transformações gasosas particulares, tá? Partindo para o final aí. Né? Então o que acontece? A gente já viu que os gases podem se transformar, né? Então ele está lá num estado, uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. De repente eles podem se transformar, passando a ter uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Tá? Pode ter uma alteração na pressão, no volume e na temperatura. Mas existem algumas transformações que são importantes, que são transformações que ocorrem com uma dessas variáveis constante. Ou seja, a gente pode ter uma transformação que a pressão do estágio 1 para o estágio 2 seja a mesma, a gente pode ter uma transformação que o volume seja mantido e pode ter uma transformação que a temperatura seja mantida. Tá? Falando rapidinho aí sobre coisas do dia a dia que a gente tem em nossas casas que trabalham com essas variáveis, né, de volume, temperatura e pressão. Primeiro, pessoal, a panela de pressão. Um objeto muito útil aí. Qual o objetivo da panela de pressão? É cozinhar os alimentos mais rapidamente. Como que ela faz isso? Né? Como que ela cozinha mais rapidamente? Óbvio, né? Porque se a gente usa uma panela que não tem a tampa, que não está pressionando, e depois a gente só usa uma panela que é muito parecida, mas a gente só põe uma tampa nela que não deixa vazar o gás, a variável que faz com que o cozimento seja mais rápido é a pressão. O que acontece fisicamente? É o seguinte, a água, né, que a gente coloca para cozinhar lá os alimentos, aqui ao nível do mar, a água começa a virar gás a 100 graus Celsius. Aqui um pouquinho mesmo, 98 mais ou menos, é o ponto de ebulição da água. A água começa a virar vapor. Tá? Na panela de pressão, a gente põe lá um líquido, uma água, tampa a panela, começa a aquecer, começa a criar gás, né? Só que o gás não tem para onde sair, então ele fica aumentando a pressão, ele aumenta as colisões na parede da panela. Você aumenta a pressão, você tem imediatamente uma diminuição, né, do ponto onde aumenta a pressão, você tem o quê? Um aumento da temperatura de fusão da água. Por quê? Você aumentando a pressão, você torna mais difícil a água, o líquido, virar gás, escapar. Tem uma temperatura que chama temperatura crítica, que é a temperatura onde o líquido passa a ser gás. Então você faz o quê? Você cria aí uma pressão, uma dificuldade para o líquido virar gás. E essa dificuldade vai fazer o quê? Vai ter que aumentar a temperatura da água para ela conseguir virar gás. Ou seja, você aumenta a temperatura de ebulição da água. Então a água aqui, sem a tampa, sem a pressão, ela entra em ebulição a 98, vai aumentar a temperatura, vai lá para 110, 120 graus Celsius. Aí você tem um líquido mais quente e consegue cozinhar o alimento mais rápido. Tá? Pessoal, são 3 tipos de transformação. Vou falar rapidamente. A primeira delas é a isovolumétrica, ou isométrica ou isocórica. Esses 3 nomes vão aparecer aí: isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Tá? A palavra iso, pessoal, quer dizer igual, tá? Então, isométrica quer dizer igual volume. Então, essas transformações aqui, elas ocorrem a volume constante. Ou seja, o volume não muda, pessoal, tá? O volume do ambiente não muda, certo? Então, quando a gente for trabalhar com os pivetes, né? Pressão vezes volume 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão no segundo a parte depois, né? Vezes o volume depois dividido pela temperatura depois. Acontece que com a transformação isobárica, ou, isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica, o volume 1 é igual ao volume 2. Então a gente pode suprimir esses dois aqui. E nessa transformação a gente tem que a pressão sobre a temperatura antes
é igual à pressão sobre a temperatura depois, tá? Pressão sobre a temperatura antes é igual à pressão sobre a temperatura depois. O gráfico da transformação isométrica ou isovolumétrica, né? O gráfico de pressão sobre temperatura, gráfico de pressão por temperatura, é uma reta e essa reta é o volume, tá bom? O volume é constante, tá? Gráfico pressão por temperatura, você vai ter a divisão dos dois, vai dar sempre o mesmo valor, tá? Vai ter um volume constante. Transformação isobárica, iso igual, bárica pressão, pressão constante, tá? Transformação a pressão constante, tá? Transformação a pressão constante. E aqui a gente vai ter uma pressão que não muda. Então, a gente vai ter lá P1V1 sobre T1, pivete na região 1, na situação 1. Vai ter uma transformação que vai continuar com a mesma pressão, vai ter um volume diferente e uma temperatura diferente. Tá? Então, aqui que a gente consegue tirar? A gente consegue tirar a pressão da equação. Então, quando a gente tiver uma transformação isobárica, a gente tem que o volume 1 sobre a temperatura 1 é igual ao volume 2 sobre a temperatura 2. Tá? Gráfico da transformação isobárica, né? O gráfico da transformação isobárica é um gráfico pressão por volume. Pressão por volume, pressão não, temperatura por volume, né? E aí a gente tem uma reta que é a pressão, tá? Mais um fato aí interessante, né? Sobre pressão, gás e tal. Vamos falar sobre as geladeiras, que todo mundo tem em casa aí, né? O que acontece, pessoal? Já se deparou com esse fenômeno aqui, que você abre a geladeira, pega alguma coisa lá, você fecha. Quando você quer abrir imediatamente após você fechar, tem uma pressão ali que não deixa você abrir. Às vezes é bem difícil de abrir dependendo da geladeira, tá? Se as borrachas forem novas, é bem difícil de abrir. Por que isso acontece? Então vamos lá. Então vamos pensar agora vocês vão ver que as coisas começam a aumentar de tamanho aí, porque a gente tem que lembrar de conceitos anteriores. Tá tudo meio ligado, tudo muito ligado, tá? Então é o seguinte, imagina a geladeira tá lá fechada, certo? A temperatura ela tá bem fria, né? Então tá lá, 0 graus Celsius, e aqui fora 20 e poucos graus Celsius, 25, 30 graus Celsius. Quando você abre a geladeira, lembra que o ar que está lá frio, ele está frio, ele é mais denso, então ele cai. Então ele sai da geladeira por convecção e cai da geladeira. Só que quando ele sai de lá, um outro ar ocupa o lugar dele, que é o ar quente. Então o ar quente entra no lugar do ar frio. A gente faz o quê? Sai o ar frio, entra o ar quente, a gente fecha a geladeira. Quando o ar quente entra, pessoal, a geladeira está fria, esse ar quente ele começa a ser resfriado. Quando ele começa a ser resfriado, ele se contrai. Lembra de dilatação? Diminui a temperatura, diminui o volume. Diminui o volume desse ar, você cria ali dentro da geladeira uma pressão negativa, com o volume diminuído. E aí você não consegue puxar, tá? Assim que o ar começa a entrar pelas frestas, tal, aí iguala a pressão fora e dentro e a gente consegue abrir a geladeira normalmente. Beleza? Agora a gente tem a transformação isotérmica. Isotérmica, iso igual, térmica, temperatura. Igual, temperatura. Tá? Transformação isotérmica, de temperatura igual. Tá? E essa aqui, pessoal, transformação isotérmica, é a transformação que mais aparece aí na física, né? Sendo que o gráfico dela é isso aqui, ó. O gráfico pressão por volume vai ser algo desse tipo aqui, ó. Vai ser uma curva assim, ó. Tá? E essa curva aqui, então vamos colocar aqui várias curvas aqui. Tá? São as chamadas isotermas. Quando você anda em cima dessa curva aqui, ó, isotermas. Quando a gente anda em cima dessa curva, ela tem a mesma temperatura. Em qualquer ponto que a gente tiver dessa curva,
então ela tem a mesma temperatura. Então, a única diferença é que essas isotermas, como elas estão colocadas em lugares diferentes, elas têm temperaturas diferentes. Então, por exemplo, essa primeira isoterma que a gente vai falar que ela tem 100 Kelvin, essa segunda 200 Kelvin, essa terceira 300 Kelvin, tá? Então, são as isotermas, a gente anda em cima delas aqui, então em cima dessa isoterma, sempre a temperatura é de 300 Kelvin, em cima dessa sempre 200, em cima dessa sempre 100, tá bom? Vamos finalizando aí, pessoal, com 3 exercícios, tá? Que vão nos ajudar nas nossas atividades. Ó, nesse aqui a gente tem uma mistura. Então a válvula está fechada, são 3 gases com 3 volumes diferentes e ele mostra lá, ó, com pressões diferentes, com volumes diferentes. Então ele fala assim, ó, na figura encontram-se 3 recipientes que contêm gases perfeitos. Gás perfeito, pessoal, então vale a equação de Clapeyron, PV-nRT, certo? Falou gás perfeito, falou PV-nRT, tá? A uma mesma temperatura. Então eles estão à mesma temperatura. Então isso aqui é importante, ó. Mesma temperatura, tá? As pressões e os volumes estão indicados. Abrindo-se as válvulas 1 e 2, os gases se misturam sem reações químicas, ou seja, não vai ter mudança na temperatura, mantendo a temperatura constante. Porque muitas vezes você tem reação química, você tem aumento ou diminuição de temperatura. Tem reações endotérmicas e exotérmicas, certo? Nesse caso aqui a temperatura é constante. Então vai ser uma transformação aqui do tipo isotérmica, tá? Transformação isotérmica. Qual a pressão final da mistura? Só, então nós vamos ter aqui 3 gases, certo? Gás 1, gás A, gás B e gás C. No final, a gente vai ter um único recipiente contendo todo mundo misturado. Então, a gente vai usar essa relação aqui, ó, que é a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final dos gases é a soma das pressões parciais. PA vezes VA dividido pela temperatura A, mais PB vezes VB dividido pela temperatura B, mais PC vezes VC dividido pela temperatura C, certo? O que a gente sabe para a gente facilitar? Tenta fazer aí, dá um pause aí e tenta fazer. Que as temperaturas são iguais, tá? TF é igual a TA, que é igual a TB, que é igual a temperatura no lugar C. Então, se elas são iguais, a gente já pode sumir com elas. Falou isotérmica, pessoal, imediatamente a gente já pode cancelar as pressões. E se ele fala isométrica ou isovolumétrica, a gente cancela o volume. Se ele fala isobárica ou isocórica, a gente cancela as pressões, certo? Então, cancelou. Então, a pressão final vezes o volume final. Quanto que é o volume final? Dá para a gente calcular. Ó. Pressão A vezes volume A, mais pressão B vezes volume B, mais pressão C vezes volume C. Tá? Pessoal, a gente tinha aqui 4 litros no primeiro recipiente, 2 litros no segundo recipiente e 6 litros no terceiro recipiente. 4 com 6, 10, no total a gente tem 12 litros. Quando abrir as duas válvulas, a gente vai ter um volume total de 12 litros. Então, pressão final vezes 12 é igual a pressão do A, 2 atm, vezes o volume do A, 4 atm, mais pressão do B, 5 atm, vezes 2 de volume, mais pressão do C, 7 atm, vezes 6 de volume. Então, a pressão final vezes 12 é igual a 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10, mais 7 vezes 6, 42. Tá? Então, a pressão final vai ser 8 mais 10 mais 42 dá 60, tá? Dividido por 12, que estava lá do outro lado. Pressão final, 5 atm. Olha que bico facinho, hein? Muito bom, né? Tranquilo, né? Vamos lá, agora para um
pouquinho mais complicado, mas seguinte, olha aqui, ó, que interessante. Só de olhar para esse gráfico aqui, pessoal, pressão por volume, e aqui eu tenho essas temperaturas, essas aqui são as chamadas curvas isotermas. Isotermas, ok? Ou seja, aqui tem uma temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, a temperatura 1 é menor, a temperatura 2 é média, a temperatura 3 é maior. Então ele fala aqui, ó, VB igual a 2VA. Então, VB, volume B, é igual a 2 vezes o volume A, certo? Então, aqui o volume é 2VA, que é igual a VC, tá? Porque aqui a gente está subindo aqui, ó. Então, aqui o volume vale 2VA, tanto do C como do B, tá? O que o gráfico está falando? Está dando uma transformação aqui, ó. O diagrama abaixo representa hipérboles equiláteras de um gás perfeito que sofre as transformações AB e BC. Então, o gás sai do A, vai para o B, sai do B e vai para o C. Tá? Vamos lá, pessoal. Do A para o B, ó, ele está em cima da isoterma, então é uma transformação isotérmica, ou seja, uma temperatura constante. Do B para o C, ele tem volume constante, o volume não altera. Tá? Então, é uma transformação isovolumétrica. T3, temperatura 3 é 1,5 T1, então T3 é igual a 1,5 T1. VA, volume A, são 2 metros cúbicos, tá? 2 metros cúbicos. Então, o volume B, se são 2 vezes VA, vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4 metros cúbicos. Tá? Pelo gráfico a gente já vai matando aí. Pressão A, 4 vezes 10 a terceira Pascal. Pressão A, 4 vezes 10 a terceira Pascal. Temperatura A, 400. Temperatura A, 400 Kelvin. Só, se a temperatura A é 400 e a temperatura 3, ele falou temperatura A, temperatura no ponto A. Temperatura no ponto A é 400, então ela está em cima dessa isotérmica, então qualquer ponto nessa isotérmica vale 400, ou seja, a temperatura 1 vale 400. Então, se a temperatura 3 vale 1,5 T1, imediatamente, o que acontece? Eu já posso falar que é 1,5 vezes 400, tá? Que vai dar quanto? 1 vezes 400 é 400, meio vezes 400 é 200, 400 mais 200, 600 Kelvin, tá? Então, ele está falando, pode-se afirmar que a pressão no ponto B, então ele quer a pressão aqui, ó, no ponto B, e a temperatura no ponto C são respectivamente, tá? Então, vamos lá, vamos calcular a pressão no ponto B. Então, a gente vai transformar do A para o B primeiro. Então, PA vezes VA sobre a temperatura A é igual a PB vezes VB dividido pela temperatura B. Pessoal, do A para o B, ó, a transformação é isotérmica, porque ela está em cima da isoterma. Então, a temperatura continua igual, saindo lá do A que era 400 e no B também vai ser 400. Então, se as temperaturas são iguais, se a transformação é isotérmica, a gente já pode cancelar aqui, tá? Então, a gente vai ter que pressão A vezes o volume A é igual a pressão B vezes o volume B, tá bom? Pressão A vezes volume A é igual a pressão B vezes volume B. Quanto que é a pressão no ponto A? 4 vezes 10 ao cubo. Quanto que é o volume no ponto A? A gente já deu que é 2 metros cúbicos. Pressão B a gente não sabe. Vezes o volume B, que ele falou que o volume B é 2 vezes VA. Então, vai ser 4. Tá? Então, a pressão no ponto B vai ser 4 vezes 10 ao cubo vezes 2, que é esse lado aqui, dividido pelo 4 que está desse lado. Então, 4 em cima com 4 embaixo, nós fazemos o quê? Então, a pressão no ponto B vai ser 2 vezes 10 ao cubo Pascal. Tá? Isso está na letra A, está na letra B, está na letra E, então está C e E, não pode ser nenhuma dessas. Tá? Agora a gente já tinha até feito aqui, né? Que ele quer saber qual é a temperatura no ponto C. Qual é a temperatura no ponto C? Pessoal, dá para a gente usar aqui também, né?
as relações lá da equação de Clapeyron, que a gente tem aqui a pressão no ponto B, a gente tem o volume no ponto B e a gente tem a temperatura no ponto B, que vale 400. Então, eu posso usar assim, ó, PA, PB vezes VB dividido por TB é igual ao pivete no ponto C, tá? Sendo que aqui, ó, a pressão mudou. A gente não tem a pressão, né? Ele não deu qual é a pressão e não deu qual é o volume, mas ele deu para a gente o seguinte, que a temperatura no ponto 3, né? Temperatura da curva T3 é 1,5 da temperatura T1. Como a temperatura T1? Ele já deu essa relação para a gente aí. Temperatura 3 é 1,5 da temperatura 1. Como a temperatura na curva 1, na isoterma 1, são 400 Kelvin, então a temperatura 3 é 1,5 vezes 400. E a temperatura na curva 3 são 600 Kelvin. Isso está na alternativa E. Tá bom, pessoal? Tranquilo? O último aí, para a gente encerrar. O gráfico representa as transformações de determinada massa de gás ideal. Então, falou gás ideal. Com base na análise desse gráfico, é correto afirmar que a transformação em... Então, a gente vai ter que analisar o gráfico. E está falando lá AB isobárica, AB isocórica, ABC isobárica, BC isotérmica, CA isotérmica. Então, vamos ver o que são essas transformações, pessoal. De A para B, ó, para transformar a gente segue a seta, tá? Vai de A para B, vai de B para C e vai de C para A. É nessa sequência que as setinhas estão mostrando, tá? Então, em A, o que a gente tem? Tem uma pressão de 8, tem um volume de 5. Então, pressão em A é 8 atm, o volume em A é 5 atm. Ele vai transformar para B, então, ó, B, né? Deixa eu apagar aqui. De A para B. Pressão em A é 8 atm, volume em A são 5 atm. Pressão em B são 4 atm e volume em B são 5 atm. Então, você transformou de A para B e manteve o volume constante, tá vendo? Onde é reto, o volume é constante. Então, de A para B, a transformação é isométrica ou isocórica, né? Ou isovolumétrica. Tanto faz aí, vamos ver qual que aparece aqui. De A para B é isobárica? Isobárica é pressão constante. Ó. De A para B, a pressão foi de 4 para 8. De 8 para 4. Então, aqui falso, porque a transformação é isocórica. Tá? De A para B é isocórica. Verdade, isso aqui é verdade. Então, por enquanto, essa aqui está valendo. Não posso eliminar. De B para C é isobárica. De B para C é isobárica, pessoal, de B isobárica quer dizer pressão constante. Olha a pressão aqui no ponto B vale 4. E a pressão no ponto C também vale 4. Então, é isobárica. É verdade. Então, é verdade. Né? De B para C isotérmica? Não, já vimos que é isobárica. Falso. De C para A é isotérmica. Pessoal, de C para A, aqui, acontece em cima da curva isoterma. Então, sim, de C para A é isotérmica, é verdade. Então, nós temos A para B isocórica, B para C isobárica, C para A isotérmica. Agora, ele quer saber aqui, ó, e a temperatura em A é 600, e a temperatura em C é 300, e a temperatura em C é 500. Vamos olhar para as temperaturas agora, para ver se a gente consegue saber alguma coisa, né, pessoal? Então, a temperatura em B é 300, ele está falando que temperatura em C é 500, temperatura em C é 300. Vamos lá ver.
e temperatura em A é 600. Vamos chutar aqui, pessoal. Vamos descobrir qual é a temperatura no ponto C. Então, a gente vai estudar a transformação de B para C, que é essa transformaçãozinha aqui, ó. Vou fazer até o gráfico de novo. Só de B para C, pessoal. Só de B para C. Tá? Então, B lá, ó, a gente vai ter aqui uma temperatura em B. Ele falou que é 300, né? Tá lá no gráfico. A gente tem aqui um volume em litros no ponto B de 5, volume em litros. A gente tem uma pressão em C, que é de 4 atm, certo? E lá no ponto C, pessoal, no ponto C, ponto B está aqui. No ponto C a gente tem um volume de 10, tem a pressão de 4. E ele quer saber qual é a temperatura no ponto C. Pessoal, é simples aqui, né? Ó, de B para C. Então, o que a gente sabe? Como o gás é ideal, a gente pode falar que o pivete do ponto B é igual ao pivete do ponto C. Pivete do ponto C. Só que de B para C, ó, quem que é constante? É a pressão. É uma transformação isobárica de B para C, certo? É uma transformação isobárica. Então, de B para C, a pressão é constante. Se a pressão é constante, eu já posso vir aqui e cancelar. Por quê? Se eu fosse colocar a pressão aqui, ia dar 4 aqui, 4 aqui, depois eles vão se cancelar. Então, a gente obtém que o volume de B dividido pela temperatura de B é igual ao volume de C dividido pela temperatura de C. Quanto é o volume em B? O volume em B é 5, pessoal. E a temperatura em B? A temperatura em B é 300. 5 dividido por 300. Volume em C é 10. Né? A temperatura é TC. Certo? Multiplicando cruzado aqui, ó. Vem para cá, ó. Vem cá. Para não sumir aí. Vai ficar aqui 5 vezes a temperatura no ponto C é igual a 10 vezes 300. Tá? Então, temperatura no ponto C, 10 vezes 300 é 3.000, dividido por 5. Temperatura no ponto C é igual a 600 Kelvin. Deixa eu melhorar aqui. Temperatura no ponto C, 600 Kelvin. Não sei se a janelinha vai sumir, então vou fazer a conta aqui de novo, aqui do ladinho. Ó. Então, o que a gente sabe lá? Ó, que o volume em B dividido pela temperatura em B é igual ao volume em C dividido pela temperatura em C. O volume de B é 5, temperatura de B é 300, está no gráfico aqui, ó, que é igual a 10, que é o volume lá, dividido por TC. Então, o que acontece? Multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter que 5, temperatura no ponto C, é igual a 10 vezes 300. Temperatura no ponto C é igual a 3.000 dividido por 5, que dá 600 Kelvin. Tá? Temperatura no ponto C, ó, você dobrou o volume, manteve a mesma pressão, você vai dobrar, tem que dobrar a temperatura também, tá bom? Então, a temperatura no ponto C é 600. Ele está falando que a temperatura no ponto C, aqui, ó, é 500 na letra E, então é falso a letra E. E ele está falando que a temperatura no ponto C também é 300. Falso também. Sobra para a gente a alternativa B. Ele está falando que a B é uma transformação isocórica e a temperatura em A é 600 Kelvin. Vamos ver aqui se é isso mesmo, né? Ó, temperatura em A, ele está falando que é 600 Kelvin. Certo? Pessoal, olha aqui. Se nós descobrimos que a temperatura em C, acabamos de descobrir que a temperatura em C é 600 Kelvin, que é 600 Kelvin. E o C está em cima da isoterma, o A também está em cima da isoterma. A isoterma está passando pelo ponto A. Então, a temperatura em A é a mesma que a temperatura em C. Então, é verdade, né? Se você duvidar, faz a conta aí, ó. Entre o A e o B, né? Ó, pega lá o gráfico. Ó, pega lá o gráfico que tem o ponto A, que tem uma pressão de 8. Pega o ponto B, que tem uma pressão de 4.
Ambos dão um volume 5, então nessa transformação aqui, ó, do ponto A para o ponto B, que está a 300 Kelvin, TB 300 Kelvin, né? O que a gente tem? O volume é constante. Se o volume é constante, PV sobre T, PA vezes VA sobre TA, é igual a PB vezes VB sobre TB. Tá? Se o volume é constante, a gente pode sumir com ele. Tá? Então, a gente vai obter que a pressão A sobre a temperatura A é igual à pressão B sobre a temperatura B. Quanto que é a pressão A? 8. Dividido pela temperatura em A, que eu não sei, nós devemos saber. Que é igual à pressão B, que é 4, dividido pela temperatura em B, que é 300. Certo? Multiplicando cruzado aqui, ó, a gente vai ter que 4 vezes a temperatura em A é igual a 8 vezes 300. Passa o 4 dividindo, vai ficar 8 vezes 300 dividido por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 300, 600. Tá? 600 que é a alternativa. Beleza? É isso aí. Bom trabalho aí para vocês e uma boa semana.